Bom, meus seguidores, para marcar a volta desse canal, eu decidi trazer uma dica para vocês. Porque lá quando eu comecei, a coisa que eu mais fazia era buscar receitas e mais receitas e mais receitas na internet para definir o meu cardápio. Com o passar do tempo, eu fui descobrindo que uma mesma receita, ela poderia ter várias caras e ela poderia trazer vários sabores. E por que a gente utiliza uma receita para vários sabores? Primeiro, que isso implica em praticidade. Segundo, isso implica em economia. Né? Então, se eu tenho uma mesma receita e eu posso variar, eu posso trazer várias caras para o meu doce, então eu vou ganhar agilidade na minha cozinha. E às vezes tudo que a gente precisa, para ser escalável, e ser escalável significa produzir mais em menos tempo, porque isso impacta diretamente no meu lucro, é a gente ter certeza sobre as nossas receitas e que essas receitas são gostosas, que elas vão ser aceitas pelos nossos clientes. Então, hoje, para você que aí está começando e não sabe por onde começar exatamente, eu vou trazer a minha receita de brigadeiro belga. E essa receita, essa única receita, ela vai te dar 5 brigadeiros diferentes. 5 brigadeiros que vão ficar lindos, que são vistosos, que são gostosos. E eu tenho certeza que vai encantar muito o seu cliente. Então, vamos lá para a nossa receita. Bom, o que é muito importante para uma receita de brigadeiro? Muita gente me pergunta qual é o leite condensado que eu utilizo. Gente, mais importante do que a marca é a gente entender a composição desse leite condensado. Eu utilizo 3 marcas e vamos deixar bem claro aqui que eu não estou sendo patrocinada por nenhuma delas, então o meu objetivo é fazer com que você faça o melhor brigadeiro com o melhor custo-benefício para você. Então aí na sua região, você vai procurar aquele que tiver o melhor preço nos atacadistas, no mercadinho aí do bairro, e aí você decide com qual, né, você vai fazer a sua receita. Eu utilizo 3 marcas, hoje eu só tenho 2 aqui, mas eu vou mostrar para vocês o que é importante vocês olharem. Eu utilizo ou o Semil, ou Piracanjuba, ou o Italac. Então, estão aqui, ó, Semil, Piracanjuba, e eu também utilizo o Italac. Ah, Kelly, você não utiliza o leite moça? Gente, sinceramente, o leite moça tá tão caro que ele saiu da minha realidade. E eu posso dizer que, considerando os outros ingredientes que a gente utiliza, isso não vai trazer uma perda de qualidade pro brigadeiro. Principalmente para você que está aí começando e precisa sim ter o preço como um diferencial, tá bom? Então, o que é importante você olhar? Cada caixinha vai ter aqui a quantidade, o percentual de gordura que tem no seu leite condensado. Então, esse percentual ele tem que ser superior a 6%. O da Piracanjuba, ele tem 6% de gordura. Vai estar escrito aqui bem embaixo. Depois vocês dão um zoomzinho aí, viu, produção, para o pessoal conseguir captar essa informação. E o da Semil, ele tem aqui 8%. Então, eu acabo preferindo o Semil pela quantidade. Se a quantidade de gordura é menor, o que a gente vai fazer? A gente vai compensar com a gordura externa, ou seja, com o creme de leite, com a margarina sem sal ou a manteiga sem sal e com o próprio chocolate que a gente vai adicionar na nossa receita. Então, para cada receita, o que vocês precisam pensar? O importante numa receita de brigadeiro é a gente manter as proporções. Então, sempre uma receita ela vai trazer uma latinha de leite condensado, né? Uma caixinha de leite condensado, ela tem 395 gramas. A gente vai usar 30 gramas do que a gente quer saborizar. No nosso caso aqui, a gente vai usar um cacau 100%. E em termos de cacau, eu utilizo ou o Cical ou o Genuine. Essas 2 marcas são marcas que eu gosto bastante. Por que um cacau 100%? Porque ele não tem adição de açúcar. O que significa a gente utilizar um cacau 50%, 100%, 33%? Significa que a gente está adicionando açúcar na nossa receita. Então, quando a gente utiliza um cacau 100%, significa que ele é puro cacau, não tem adição de açúcar. E aí isso vai deixar o nosso chocolate, o nosso brigadeiro, desculpa, com um sabor mais marcante de chocolate, tá bom? Então, eu vou utilizar aqui na nossa receita uma caixinha de leite condensado. Eu vou utilizar 30 gramas de cacau em pó 100%. Eu vou utilizar 20 gramas de chocolate meio amargo, né, em pellets, né, em gotinhas.
também para dar essa cremosidade e para trazer brilho para o nosso brigadeiro. Eu vou utilizar 10 gramas de margarina sem sal, e aí realmente é uma questão de opção. Eu prefiro ele sem sal, a margarina ou a manteiga sem sal, tá? Para não ter uma alteração no sabor do nosso brigadeiro. E a gente vai colocar 3 colherinhas de creme de leite. Aqui eu estou utilizando o creme de leite Italac. Também é importante vocês olharem aqui o percentual de gordura que tem nele. Então, gente, não pode ser uma mistura láctea, não pode ser nada diferente de creme de leite, tá bom? Então, pode ser esse aqui, pode ser o de latinha também, mas por uma questão de custos, vamos utilizar aqui esse da Italac. O da Piracanjuba também é legal, gosto muito dele. Das outras marcas, eu confesso que eu ainda não me adequei muito, mas Italac e Piracanjuba é certeza. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar tudo isso numa panela e aí a gente vai para a segunda coisa mais importante na nossa receita de brigadeiro, que é o ponto. A gente vai colocar tudo isso na panela. Tem que ser uma panela de fundo grosso, não usem panelas fininhas. Não precisa ser uma panela antiaderente, nem nada disso. A panela que você tiver, desde que ela tenha um fundo grosso. E aí, o que é importante? Fogo médio, tá? Quando a gente vai fazer um brigadeiro que a gente quer que ele fique claro, é muito importante que a gente faça no fogo alto. No caso do brigadeiro meio amargo, aqui o brigadeiro belga, a gente pode utilizar no fogo médio, porque ele não vai ter uma alteração de cor, né? Mas isso interfere também no consumo de gás ou de energia para que a gente consiga fazer o nosso brigadeiro, certinho? Então vamos misturar tudo na panela e aí a gente vai voltar com o mais importante, que é o ponto do nosso brigadeiro, para a gente poder enrolar. Então, vem comigo para a próxima parte. Então, vamos lá, seguidores. O que é muito importante aqui? Primeiro, a gente vai colocar tudo na nossa panela e aí a gente vai mexer até ficar tudo homogêneo antes de ligar o fogo. Uma coisa que eu esqueci de falar que também é extremamente importante na confeitaria. Gente, vou mostrar para vocês a minha melhor amiga na confeitaria. Uma balancinha. Gente, tudo precisa ser pesado. E aqui, 1 grama faz diferença. Então, eu coloquei lá para vocês, né? 30 gramas. A receita vai ficar aí para vocês depois na descrição. Mas 30 gramas de cacau, 25 gramas de chocolate, 10 gramas de margarina. Então, tudo isso, gente, a gente vai pesar. E é muito importante. Então, assim, se é para vocês investirem em alguma coisa de imediato para trabalhar na confeitaria, na balancinha. E essa aqui, gente, ó, suada, velha de guerra, custou R$50, já tem pelo menos uns 5 anos, só troca a pilhazinha dela e ela tá funcionando belezinha, viu? Então, não precisa ser digital, mega power blaster, não, gente, pesando tá ótimo, tá bom? Então, vamos lá para nossa receita. Ó, vou colocar aqui o leite condensado. E aí, como a gente precisa, né, economizar, e a gente precisa aproveitar tudo, então abro aqui o fundinho e literalmente eu vou tirar até a última gota no nosso brigadeiro. E aqui em casa isso acaba gerando briga, porque aquela história de raspar a latinha aqui em casa não tem. Tudo vai para a panela, tudo vira brigadeiro. Depois, a gente vai colocar aqui o cacau em pó, 30 gramas, como eu coloquei. Kelly, ainda não tenho a balancinha. Dá para começar? Dá, gente. Aí vocês vão colocar 3 colheres bem cheias de cacau em pó. Vou colocar aqui também já a margarina e o creme de leite. Aqui eu vou colocar 1 colher de margarina bem cheia, caso você não tenha ainda a balancinha, e 3 colheres, mais ou menos assim, ó, gente, de creme de leite. Por que a gente coloca o creme de leite, gente? Porque ele vai trazer gordura para o nosso brigadeiro, ele vai trazer cremosidade, ele vai evitar que o nosso brigadeiro açucare. E sem contar que ele vai ficar naquele pontinho assim macio quando você morde. Sabe como é que é? Então, do jeitinho que eu gosto e que você vai gostar também, tenho certeza. Então, vamos colocar aqui. E vou colocar também 25 gramas de chocolate. Aqui, gente, é chocolate em barra.
pode ser em barra, pode ser em gotinha. Aqui eu tô usando um da Hershey's, que eu adoro, mas é da Hershey's Professional, tá, gente? Então, eu adoro essa marca, ela é super gostosa, ela tem uma cremosidade, e assim, quando a gente vai trabalhar com banhar, com, né, cobrir os doces também, ela é sensacional e tem um custo super acessível. Depois, se vocês quiserem comentar aí para mim, quanto custa, né, esses ingredientes que a gente está colocando aqui para vocês na região de vocês. Por quê? Porque aí me dá uma ideia de mais ou menos quanto custaria essa receita na região de vocês e depois eu posso ajudar vocês a precificar, se vocês quiserem, tá bom? Eu vou colocar aqui também. Vou pegar um outro grande amigo da confeiteira, o nosso amigo Pão Duro. Isso é uma espátula, gente, de silicone. Eu prefiro ele com essa pontinha aqui quadrada e a outra pontinha redonda, tá? Não sei se vocês conseguem ver, vou colocar aqui para fazer, né, um fundinho. Então, com essa pontinha quadrada e a outra pontinha redonda, por quê? Porque ela vai pegar os cantinhos da nossa panela e vai evitar. Outro segredinho do brigadeiro. A gente não pode parar de mexer nunca. Então, assim, mesmo que o fogo esteja baixo, não dá para conversar com a coleguinha no celular enquanto está fazendo, não dá para ir fazer uma outra coisa adiantando. Enquanto você não tem a sua panela mexedora, que também é um outro excelente investimento, mas isso, assim, muito mais para frente, é essencial que você mexa. E aí a gente vai fazer 2 movimentos muito importantes para o nosso brigadeiro. A gente vai fazer o 0 e a gente vai fazer o 8. Então, 8, 0. O 8 permite que a gente mexa o meio da panela e as laterais. E o 0 permite que a gente mexa toda a lateral, não deixando grudar nada. Porque é isso que vai evitar que o nosso brigadeiro grude e fique com aquele gostinho, sabe, de queimadinho de fundo da panela. Eu não gosto, tá bom? Então, são esses 2 movimentos. Vou mexer aqui, vou deixar homogêneo e aí depois a gente vai voltar para eu mostrar os pontos. Então, vem comigo. Bom, agora a gente vai primeiro, ó, tá tudo misturadinho aqui. Acho que vocês estão vendo. Deixa eu subir mais um pouquinho. E aí, galerinha, dá para ver? Bom, então tá tudo aqui dentro. Eu vou primeiro mexer sem ligar o fogo, tá? Então, até isso aqui ficar bem homogêneo. Isso evita, gente, que o nosso cacau, ele forme bolinhas, né? Na hora de que tiver cozinhando. E aí, às vezes, a gente tá lá depois do brigadeiro pronto e a gente encontra uma bolinha de pó dentro do nosso brigadeiro. Então, é muito importante a gente homogeneizar aqui primeiro, né, misturar todos esses ingredientes, porque a gente tem aqui pó, a gente tem o creme, né, no caso da margarina e do creme de leite, e a gente tem o leite condensado, que é líquido. Então, tudo isso precisa, né, ter uma outra consistência, e aí, feito tudo isso, quando ele estiver bem homogêneo, que a gente perceber aqui que não tem mais nenhuma bolinha, né, de cacau em pó, principalmente, a gente vai ligar o nosso fogo, e aí pode ser num fogo médio. Aqui nesse fogão a gente tem 5 bocas, algumas maiores, outras menores. Eu peguei essa boca menor, né? E nela eu posso deixar um fogo médio para alto. Se eu tivesse na boca maior e aí numa panela maior também, com uma quantidade diferente de brigadeiro, eu colocaria no fogo médio para baixo, tá bom? Então vou ligar aqui. Fogo alto, ó. E aí nós vamos começar a mexer. O que é muito importante aqui, gente? Primeiro, vamos lá nos movimentos, hein? Retomando o movimento do 0 e o movimento do 8, tá? Então, 8 eu vou mexer no meio da minha panela e o 0 eu vou mexendo toda a lateral. Ah, Kelly, quando é que é o 0 e quanto é o 8? Não, gente, aí também tem regra. Cada um faz seu 0 e 8 aí que quiser, tá? 0808, 8080, 800, 0800, do jeito que vocês quiserem. O importante é manter os 2 movimentos constantes para que isso deixe a nossa massa o mais homogênea possível e não haja nada grudado na nossa panela, certinho? Então, eu vou mexer aqui e aí eu vou mostrar para vocês os pontos do nosso brigadeiro. Primeiro ponto é o ponto do brigadeiro de colher ou o ponto de rechear. Segundo é o ponto de enrolar. E o terceiro eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, mas é o ponto de bala,
de brigadeiro. Então, que depois que a gente fizer aqui o ponto de enrolar, a gente conta mais 5 minutinhos depois, e aí a gente consegue fazer as nossas balinhas de brigadeiro, tá bem? Que é um terceiro produto que vocês podem comercializar também. Então, eu tenho aí o recheio, ou o brigadeiro de colher, eu tenho o brigadeiro de enrolar e tenho a bala de brigadeiro. Então, é só aqui com essa receita, além das 5 alternativas que eu tô dando para vocês, eu ainda tô dando 3 formas de utilização, tá bom? Então, não se esqueçam disso, é muito importante, gente. Bom, gente, ó, 5 minutinhos aqui, também a gente tá fazendo só uma receita, né? E isso interfere muito no tempo que a gente vai passar aqui. Como é só uma receita, é bem rapidinho. Então, aqui, nesse primeiro ponto, a gente tem o ponto de brigadeiro de colher ou de recheio, tá? Então, você vai... Eu não sei se vocês conseguem ver aí, vou tentar virar a panela aqui um pouquinho para vocês, mas a gente vai passar a panela, ela vai abrir e vai juntar rapidamente, tá? Ó, abriu e voltou. Então, esse aqui é o ponto de brigadeiro de colher, para aquele que gosta, né, de colocar ali no prato, dia frio, com a colherinha, né, curtir com as amigas. Mais um pouquinho, a gente vai ter o ponto de brigadeiro de enrolar. E aí, tem algumas nomenclaturas, né, para o pessoal que faz brigadeiro. Então, eu já ouvi de tudo um pouco. Tem o ponto Moisés, que é quando você passa a colher aqui e literalmente o seu brigadeiro separa. Tem o ponto Plof, que é quando ele cai inteiro. Ele ainda não tá caindo inteirinho, mas é o ponto que você vai fazer plof, né, aqui dentro. E tem o ponto dele desgrudar aqui do fundo da panela integralmente. Então, ó, já estamos chegando lá. Vou mostrar as 3 versões para vocês, hein, gente? Ó, 0, vários zeros, 8, pra gente tirar aqui do fundo da panela, tá? Dos cantinhos também. É muito importante, né? Todos esses movimentos para que ele não grude de forma alguma. E aí, aqui, ó, a gente vai ter o ponto Moisés, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver, sem me queimar, né? De preferência. Ó. Então, passei, separou. Lembra lá na Bíblia, o Moisés separando o rio por onde ele foi passar? Ó, o mar. Qual era o mar mesmo, gente? Esqueci. O Mar Vermelho? Sei lá, esqueci. Ó, separou integralmente. Desliguei a panela aqui. A gente tem, ó, ele caindo em bloco, tá vendo? Desgrudou inteiro ali do fundo. E o famoso ponto plof, ele vai cair, ó, de uma vez. Tá bom? Então, aqui a gente tem o nosso brigadeiro prontinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocá-lo numa vasilha plástica. Kelly, você costuma colocar manteiga? Não, não costumo colocar manteiga na vasilha plástica. O único segredo aqui é assim que a gente acabar de colocar o nosso brigadeiro na vasilha plástica, a gente vai vir com um plástico e colocar ele bem rente aqui na superfície. Gente, eu pego um saquinho, né, desses que vem em rolo, que a gente guarda, né, mantimentos, eu parto ele, ó, fica só uma lateralzinha, ó, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, só tem uma lateralzinha, ele não tá o saquinho inteiro, tá? Então aqui eu vou colocar aqui em cima. Então só um minutinho, galerinha, para não acontecer nenhuma grande catástrofe aqui. Bom, gente, dei uma pausinha aqui só para eu derramar aqui sem me queimar, né, sem grandes acidentes. Então coloquei aqui na vasilha, vou espalhar, né, na minha vasilha inteira, ó, coloquei aqui, espalhei de uma forma bem uniforme aqui dentro, e eu vou vir com esse plástico que eu mostrei para vocês, e vou colocar ele rente, bem coladinho, gente. Por quê? Para evitar que forme aquela película. Ah, Kelly, forma mesmo? É verdade, gente? É verdade. Então, eu coloco aqui para dentro, ó. E aí, eu vou deixar ele esfriar. Depois que isso aqui tiver já morno para frio, eu posso guardar na minha geladeira. Vou tampar direitinho, né? Com a tampa hermética aqui. Feito isso, né? Gente, não é para tampar quente, tá? Eu só tô mostrando para vocês. Então, feito isso, você vai levar para a geladeira. E o seu brigadeiro tampadinho, fechadinho, ele vai ficar lá até 10 dias em refrigeração, tá bom? E com essa refrigeração, a cada dia que você for precisando, você vai tirando, vai enrolando e fazendo os seus brigadeiros para vender. Qual que é o grande segredo, gente? Não
guardem os brigadeiros enrolados nem com a cobertura. Vocês vão guardá-los simplesmente da forma como ele está aqui. A massa pronta e de acordo com a necessidade de vocês, vocês vão enrolando e vão passando nas coberturas. E aí agora eu vou trazer um outro que já está frio para mostrar para vocês quais são as nossas 5 versões de brigadeiros que eu vou apresentar aqui para vocês e vai fazer uma renda bem legal. Vamos lá? Bom, seguidores, então esse aqui é um brigadeiro, ó, que eu já estava utilizando. Ó, pode ver que ele não formou aquela casquinha, tá vendo? Ele continua macio aqui em cima. E aí, a gente vai primeiro pesar todas as nossas massinhas, isso traz agilidade para a nossa produção, e depois a gente vai passar para as coberturas, que é o que vai diferenciar cada um dos nossos sabores de brigadeiro aqui. Então, a massa é a mesma e 5 acabamentos, certo? Então, para essas coberturas aqui, a gente vai ter dois pesos de massas. Para os granulados que são mais fininhos, como esse aqui, ó, esse é um granulado normal, tá bom? Um granulado belga, meio amargo. Esse aqui é uma castanha de caju. Então, para esses que são menos volumosos, a gente vai fazer o brigadeiro com 18, 19 gramas. Para esse tipo de cobertura, que esse aqui é um Blossom de morango, a gente vai fazer com 16 gramas. Esse aqui também é um chocobol, tá? Então, esses que são mais volumosos, a gente vai colocar 16 gramas de massa e as outras 3, 4 gramas entram em termos de cobertura, e a gente vai ter o outro com 16 gramas, certinho? Então, eu vou pesar aqui com 16 ou 17 ou 19 gramas, desculpa, e aí depois eu vou pro acabamento com vocês e mostrar como é que vocês boleiam esses brigadeiros para eles ficarem bem redondinhos. A balancinha, é importante ela estar zerada, tá bom? Aqui, se eu colocar ela na minha mão, né, vai mudar, claro. Então, eu vou colocar ela aqui, 0 grama, tá bom? E aqui, com uma colher, a gente vai pesando. Vou pesar aqui com vocês. A gente vai fazer 10 brigadeiros. Então, eu vou fazer 4 com 16 gramas e vou fazer 6 com a gramatura de... Não, desculpa, gente. Vou fazer 4 com a gramatura de 19 e vou fazer 6 com vocês com a gramatura de 16 gramas, tá bom? Então, vamos lá. Coloquei aqui, a gente vai pesar, ó, 15 gramas, 16 gramas. Ó, gente, eu já tô com a mão boa, hein? Já acertei de primeira, mas nem sempre é assim. Então, aqui a gente vai só passar para pesagem. Ó, 18 gramas. Posso colocar aqui já no meu outro peso. 18 gramas. Vocês podem ver que o brigadeiro tá bem macio, gente, ó. E ele tá gelado, hein, gente? Ó, 20 gramas. Passou. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, tirar um belisquinho, peso novamente, 18 gramas, 17 gramas, coloco aqui. Qual que é a importância de pesar, gente? A padronização dentro da nossa forminha. Ele fica mais bonito, a apresentação, e sem contar que o meu cliente ele vai receber sempre um brigadeiro com a mesma gramatura, tá bom? Tirei aqui mais um belisquinho, ó, 16 gramas. Coloquei aqui pro outro lado. E assim a gente vai. Bom, gente, agora a gente chegou na fase final aqui do nosso brigadeiro. A gente já pesou, né? Como eu coloquei aqui para vocês, a gente vai ter 4 com granulados mais leves e outros, né? Os outros 6 com granulados mais volumosos. Então, agora aqui o segredo é bolear. Muita gente me pergunta o que a gente precisa fazer para ter um brigadeiro redondinho. Então, o segredo, gente, é essa mão aqui bem retinha, a sua mão de base bem retinha e a outra levemente abaulada. E aí você vai fazer esse movimento de forma que o formato, quem vai dar é essa mão aqui, que tem essa parte côncava, tá bom? Então, aqui retinho e aqui abauladinho. E você vai fazer o movimento. Gente, eu não costumo utilizar a margarina, nem manteiga na mão. Pode utilizar como fala, gente? Uma luva, para quem gosta. Eu prefiro só com a água mesmo. Então, aqui a gente vai abaular, ó, passou, ó, uma mão retinha, a outra abauladinha, e aí a gente vai ter aqui o nosso brigadeiro, tá? Coloquei aqui.
Eles vão, claro, dar uma agilizada aí depois para vocês, né? Para vocês não terem que ficar vendo tudo de novo. Vai passando água na mão. Importante não confundir aqui as gramaturas, tá? A mão vai ficar sujinha mesmo, gente, mas isso faz parte do trabalho da confeiteira. Vou passar agora aqui para os outros que são mais leves. Colocar aqui, ó. Já já eu vou passar todos para vocês verem como é que eles ficam. E eles vão ficar lindos, gente. E gostosos, claro. Retinha, bolinha. Temos aí nosso brigadeiro. Ah, Kelly, ele não vai ficar lisinho agora, gente? Não preocupa, porque a cobertura vai dar o acabamento que a gente precisa, tá bom? E por que eu uso água? Para não ter alteração de sabor com o sabor da nossa margarina. Ó, menos de 1 minuto aí, gente, a gente já enrolou 10 brigadeiros, tá bom? Então, vamos dar um cortezinho, vem comigo para a parte final. Bom, meus seguidores, aqui tá o resultado do nosso trabalho. Como eu prometi para vocês, a gente tem uma receita e 5 brigadeiros diferentes. Aqui a gente tem o nosso Ferrero Rocher, passado na castanha de caju e finalizado com uma roseta de Nutella. Temos o nosso brigadeiro de confetes, o nosso chocobol, o nosso sensação brigadeiro belga com bronças de morango e o tradicional, mas já gourmet, brigadeiro belga meio amargo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, compartilha com as amigas, confeiteiras ou não confeiteiras. Curte, se inscreve no nosso canal e espero os recadinhos de vocês, espero as dúvidas de vocês. Contem comigo para mais dicas e mais dúvidas no nosso canal. Tchau, gente!